Bom, pessoal, vamos lá então. Mostrando como fazer a terceira atividade para 100, tá? Onde a gente está revendo a parte do Excel. Então, a terceira atividade foi dado como tarefa, né, fazer um controle de pagamento de uma empresa, de uma pequena empresa. É uma tabela grande, tá? É uma planilha grande, não é simplesinho, que vem contando toda a história, né, o que deve ser feito. Então, sempre siga os passos o que ele está esperando que você faça, né? E depois, com base nisso, você crie uma solução. Né? Você pensa que colunas que você vai pôr, que tabelas que você vai ter. Né? Geralmente existe uma tabela principal e depois tabelas auxiliares, porque ele está pedindo muita coisa aqui. Né? Então não dá para a gente resolver tudo em cima de uma tabela só. Tá? Eu dei uma sugestão aqui de tabela principal com essas colunas, mas obviamente você pode criar outras e no decorrer da solução eu vou criando novas tabelas quando for necessário, tá? Bom, então vamos lá. Para facilitar aqui a nossa solução, eu já criei aqui algumas tabelas, tá? Umas prévias de tabela, chutei alguns valores, né? Alguns valores têm que ser chutados, né? E as colunas em branco aqui são fórmulas que eu preciso colocar. Então, olhando lá nas instruções, nós temos o salário final, né? Então, nós temos aqui código do funcionário, nome do funcionário, departamento do funcionário, né? Esse departamento aqui, lembrando que tudo isso são valores chutados, inventados, tá? É, Ao escolher departamento, tente ficar entre 2 ou 3 departamentos apenas. Né? Eu pedi 10 funcionários, né, lá nas instruções, porque aqui só está um exemplo, né, gente? Depois vocês completam mais, tá? Salário base, número de hora extra, bônus, desconto, tudo valores chutados diretos. Não tem nenhuma fórmula para calcular esses valores aqui. Quem conhece um pouquinho de folha de pagamento sabe que, na verdade, o desconto é uma fórmula, né? O salário base. Então, assim, tudo existe, né? Uma, como se diz, uma fórmula, várias colunas para chegar nesses valores. Para ficar mais fácil, eu criei um valor direto, independente de onde que veio esse valor. E alguns a gente vai ter que calcular, por exemplo, salário final. Então, de acordo com a instrução, o salário final eu passei aqui para você, né? Eu passei o salário final aqui para vocês, ó. Tá lá nas instruções, né? Tá aqui a fórmula. Então, algumas fórmulas, gente, foi dado nas instruções. Basta você interpretá-las e adaptá-las para a tabela principal, né? Para a solução do seu exercício. Então, olhando aqui, o que, que nós vamos fazer? Né? O salário final. É uma fórmula simples de operações matemáticas, onde vai ter multiplicação, soma, divisão, operações básicas, né? Não tem nenhuma função específica aí. Então, vamos lá. Igual, como é que eu acho o salário final? É o salário base, que no meu caso chama D3, né? Aqui na minha solução chama D3. Obviamente, olhando aqui, ó, no meu exemplo está escrito D2. Então, pessoal, não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tem que interpretar o que significa D2, significa E2, e assim vai indo, tá? Então, é D3 mais quem? O número de hora extra, que no meu caso é E3, vezes o valor da hora extra. Como é que eu acho o valor da hora extra? É o salário base dividido por 160.
Isso, gente, está escrito nas instruções, tá? Não vou entrar no mérito, o que significa 160. Tem empresa que trabalha com 200, tem empresa que é 220, tem empresa que é 240. Então, vou seguir o exemplo que está lá. Vou somar o bônus e depois eu vou subtrair o desconto. Acabou. Operação básica, né? Nada, nenhuma função complicada, né? Apenas é soma, multiplicação, divisão e subtração. Achei um valor, se você quiser pegar na calculadora, né, e verificar se é esse valor mesmo, fique à vontade. O Google aqui, ele percebeu, né, que nas linhas de baixo a fórmula é a mesma, ele está sugerindo, né, você quer que ele complete, clique no botão verde aqui, ele vai completar. Caso contrário, aplica, vai no xizinho. Bom, pessoal, aqui eu já peguei casos em que o Google errou. O Excel também erra, às vezes, quando ele vai sugerir. Ele não é tão inteligente assim, né, de entender o que você está querendo fazer. Então, vou deixar a critério seu. Nesse caso, ele acerta, tá? Então, vou aceitar. Mas, se não fosse o caso, eu iria clicar em arrastar depois. Classificação. A classificação é uma palavra. Vai ter que aparecer, né? Se, de acordo com o salário final, se o meu funcionário ele tem um salário alto, um salário médio, um salário baixo. Essas palavras alto, médio ou baixo, eu estou pegando aqui das instruções, tá? Então, olha lá, classificar os funcionários. Então, salário alto, salário médio, né, salário baixo. Se você quiser usar outras palavras também, fique à vontade, tá? Para escrever se ele é alto, médio ou baixo, tem que seguir critérios, né? Então, ele está dizendo que eu tenho que escrever esses critérios, né, em algum lugar para saber se o salário do cara é alto, se o salário do cara é médio, se o salário do cara é baixo. Então, ele pediu, né, de acordo com a instrução aqui, criar uma tabela extra, chamada de critérios de classificação, e ali eu defino não só as palavras que eu quero que apareça, mas também os valores, né? O que é um salário alto? Ah, ganha mais que 10 mil, ganha mais que 5 mil, ganha mais que 30 mil. Depende da empresa, né? Então, e depende dos valores que você chutou também aí, né? Então, aqui no exemplo, né, ele colocou a palavra alto, médio, baixo e botou o limite, né, de 5 mil e 1, né, tudo acima de 5 mil e 1 é considerado alto, de 3 mil a 5 mil é considerado médio e de 0 a 3 mil é considerado baixo. Mas isso eu vou escrever na tabela, mas você pode estar usando outros valores, né? Então, por isso que existe tabela, né, de critérios, porque dependendo do caso, eu vou botar outros valores, né? Depende da empresa, tá? Eu vou seguir esse mesmo exemplo, mas poderia ser outro exemplo. Então, tá aqui, ó, eu criei uma tabela chamada de ou critérios de classificação. Então, eu tenho que definir ele primeiro, para depois eu ir lá e colocar uma fórmula para descobrir se o cara ganha muito, é alto, se o cara ganha pouco, é baixo, ou se o cara está ali na média, né? Então, eu vou seguir o exemplo que está lá na instrução, porque bate mais ou menos com o meu salário final aqui, ó. Repare que o meu salário final está na faixa de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, se você olhar lá, os meus critérios estão na faixa de 3 mil, 5 mil, né? Então, está de acordo. Se você tem se na hora de você chutar os valores de salário muito alto, então aí é óbvio que os parâmetros de classificação também tem que ser diferentes. Então eu vou seguir o que está lá nas instruções. Então é considerado um salário alto se ele for maior, né, do que 5.001. Tá? Lembrando que isso é dinheiro, né? Então ele tem que estar com R cifrão. Então de 5.001 para cima é considerado salário alto. Salário médio, pelo exemplo, né, de 3.001
até 5 mil. Então, se o cara ganhar de 3.001 até 5 mil, é considerado salário médio. E se ele, né, for de 0 a 3 mil, é considerado salário baixo. Então, com base nessa tabela, eu vou fazer uma função C, né, para poder. O Excel é que tem que analisar. Ah, esse salário aqui, o cara é baixo. Ah, esse salário aqui, o cara é alto. Ah, esse salário aqui, o cara é médio. Então, e quem faz isso é função C. Então, aqui, então depois que eu defini os meus critérios, que podem ser alterados a qualquer momento, por isso que eu coloquei em tabela, porque eles podem ser alterados. E o formato de tabela não precisa ser assim. Você pode escrever uma linha debaixo da outra essas informações. Acabou. É que você tem que bolar um esquema, porque a função C, que eu vou colocar aqui na coluna I, ela vai conversar com essa tabela. Então, na hora de escrever, né, de definir os valores, você tem que deixar eles bem separados, bem claros, para que a função C consiga entender. Se você misturar número com texto, ela não vai conseguir entender o que você quis dizer ali, tá? Então, vamos lá. A função, então, é a função C. Só que a função C, por padrão, ela só entende, ela só consegue analisar alguma coisa que é maior ou menor, né? Ela, assim, vamos lá, explicar de outra maneira. A função C, ela só consegue resolver dois casos, né? Ou ela vai para a esquerda, ou ela vai para a direita, ou o salário do cara é alto, ou o salário do cara é médio. Ou o salário do cara é baixo, ou o salário do cara é médio. Só que nesse exemplo ele quer três coisas. O salário do cara pode ser alto, pode ser médio ou pode ser baixo. A função C não consegue, ela só consegue duas. Então, é normal que às vezes, para você solucionar um problema, você tenha que misturar funções. E é o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou ter que usar um C dentro do outro. Eu vou ter que usar dois Cs. Porque um C sozinho não vai conseguir dar a minha solução. Porque um C sozinho ele vai me dar alto ou médio. Acabou. Baixo não entra. Ou ele vai dar baixo e médio. Alto não entra. Ou ele vai dar alto e baixo. Médio não entra. Tá? Então, a função C normal, ela só consegue escrever duas coisas. E nesse exemplo eu quero que ele escreva três. Então eu vou misturar, né? Eu vou colocar um C dentro do outro para conseguir escrever três coisas. A fórmula vai ficar grande, tá? Porque eu estou misturando funções, mas ela é necessária nessa solução. Se fosse uma classificação do tipo alto ou baixo, ou médio e alto, ou baixo e médio, aí a função C seria normal, só um C e morreu a história. Mas como aqui são três palavras, são três situações, então a função C sozinha não consegue. Então vamos lá, como é que eu iria resolver esse problema? Então, igual C, abro parênteses. Primeira coisa é o teste. Que teste? É o salário final. Né? Vou ter que falar para ele Excel, Google. O salário final, que no meu caso chama H3, ele é maior ou igual a 5.001. Então eu começo com 5.001. Se o salário for maior ou igual a 5.001, ele é considerado alto, né? Só que eu não posso escrever 5.001 aqui, porque o valor pode ser alterado. Então eu tenho que colocar o nome da célula que tem o 5.001 escrito. O 5.001 é no meu exemplo, no seu exemplo é outro valor. Então por isso que eu não posso botar um número aqui, porque o valor pode ser alterado. Então eu vou botar o nome da célula que está o 5.001. Está aqui, ó. É essa célula aqui, é a B13. Então, B13 eu tenho o valor do 5.001. Tá? Então, se salário final for maior ou igual a B13, maior ou igual a 5.001, ponto e vírgula. Então, esse é o teste. Se esse teste é verdadeiro, se ele é verdadeiro, eu vou escrever o quê? Se o cara ganha mais de 5.000, é alto. Então, eu vou escrever
alto. Então, a frase aqui, tá? Você aqui escolhe a palavra, né? Entre aspas, sempre, você define. Agora, e se não for alto? E se não for maior que 5.000? Se o salário do cara for menor? Ah, se for menor, é médio. Tá, mas se for 200 conto? 200 conto não é menor que 5.000? Mas daí não é médio, 200 conto é baixo. Então, se for maior, é alto e morreu a história. Se não for maior, ou seja, se o teste for falso, ele pode ser médio ou pode ser baixo, depende do valor. Então, repare que eu tenho uma indecisão aqui, né? Eu tenho que mandar ele testar de novo. Tá? Então, por isso que eu vou colocar um outro C aqui. Eu não posso mandar ele já escrever médio ou já escrever baixo, porque depende, né? Então, eu vou mandar ele testar de novo. Então, se o quê? Salário final for maior ou igual a quem? A 3.001, se ele for maior que 3.001, é médio. Já sei que é médio. E escrevo médio. Tá entre aspas, você escreve do jeito que você quiser, né? Ah, legal. Então, se for maior que B13, que é o 5.001, é alto. Beleza. Se for maior que o B14, que é o 3.001, é médio, porque se é maior que 3.000, é médio. Agora, e se não for ainda? Aí alguns testam de novo, para saber se ele está, né, menor que 3.000 e tal. Mas não precisa, porque se ele não é alto, se ele não é médio, sobrou só o baixo. Então, a última palavra aqui, eu não estou testando ela, porque eu sei que se a lógica chegou aqui, é porque o salário do cara é baixo. Porque se o salário do cara é maior que 5.000, é alto, morreu a história. Se o salário do cara é maior que 3.000, é médio, morreu. E se não for nem alto nem médio, ele só pode ser baixo. Então, eu não preciso fazer um novo se. Então, veja que eu estou usando um se dentro do outro, mas usei essa artimanha, para que no último caso eu não precise testar. Então tá aí, ó, né? Eu fiz uma função C, então o pessoal erra muito, porque esquece aspa, esquece ponto e vírgula, esquece sequência, consegue fazer análise ali maior que B13, né? Faz errado, né? Então é comum, né? A pessoa às vezes, quando a fórmula é muito grande, tem muito parâmetro, a pessoa às vezes errar, mas está aí, gente, a fórmula é essa. Eu vou dar enter aqui, aí o que que aconteceu? Ele vai falar que é médio. Por quê? É 3.400. 3.400 pela tabela é esse aqui do meio, ó. Então é médio. Vamos supor que é 8.000, tá? Eu vou alterar aqui na mão, só para 8.000 tem que parecer alto. Olha lá, alto, né? E vamos supor que é 200 conto. 200 conto eu sei que é baixo. Olha lá, baixo. Então a minha função, né, ela está funcionando corretamente. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Então, ela não deu nenhum erro, questão do ponto e vírgula, e toda a lógica minha está correta também, tá? Pronto, beleza. Ah, então agora clique e arrasto para copiar. Clique e arrasto para copiar. Só que vai dar um erro, tá? Por quê? Porque na hora que eu clicar e arrastar, o Excel, o Google, né, ele pega aquele H3 vira H4. Aquele B13 vira B14. Aquele B14 vira B15. Se você olhar na minha tabela, tá? Não pode. O B13 não pode ser alterado. O B13 é uma célula de teste. Ela é B13 para todo mundo. O B14 é para todo mundo. Eles não podem ser alterados. Então, às vezes, o fato de clicar e arrastar vai dar pau em algum momento.
Porque tem caso que a célula não pode ser alterada, mas aqui foi alterada. Então, nesse caso aqui, eu tenho que dizer ao Excel para ele travar B13 e travar B14, porque são células que não podem ser alteradas quando eu clicar em arrastar. Entendeu? Eu vou clicar em arrastar. Ó. Não deu erro, mas olha, o 4.000 ele está falando que é alto, e é mentira. Para ser alto tem que ser mais que 5.000. Por quê? Porque na hora que eu cliquei, arrastei, ia lá, B17. Existe B17? Olha lá na tabela. Não tem. Não é B17. Não tem, tá errado. Só que o Excel, por padrão, né, na hora que você clica e arrasta, que vai copiar, né, tá certinho. Ele copia, mas ele faz uns ajustes. E nesse caso, o B não pode ser alterado, não pode ser ajustado. É só eu avisar ele. Olha, Excel ou Google, tá vendo esse B aqui? Você não pode mexer nele, tem que ser travado, tá? E como é que eu faço isso? Simples, é só você clicar na célula que não pode ser alterada, que no meu caso é o B13 e o B14, e aperto a tecla F4. Na hora que eu aperto a tecla F4, ah lá, apareceu uns símbolos ali. Esses símbolos são símbolos de travamento. Tá? Eu faço no B13 e no B14. Ah lá. Então agora, tá? Se eu clicar e arrastar, o B13 e o B14 ele não vai alterar. Ele vai ser B13 até o final e B14 até o final, porque nesse caso, estas células não podem ser alteradas. Então, tem situações que a célula não pode ser alterada, e essa é uma situação. Na maioria das vezes eu não preciso fazer isso, né? Mas nesse caso eu preciso. Então, ó, dei Enter, não deu erro, né? Lá, mas se eu clicar em arrastar, agora vai dar certo. Olha lá, o 4.000 é médio, o 4.600 é médio, o 2.700 é baixo, o 5.090 é alto, o 3.400 é médio. Então agora tá dando certo. Tá? E se eu alterar esses valores aqui, tá? Automaticamente ele vai recalcular e vai escrever a faixa correta. Tá? Do mesmo jeito que eu alterei o valor aqui na coluna salário e ele se adaptou, se eu alterar os valores aqui de 5.000 e 3.000, ele também vai adaptar, tá? Bom, esse exercício já deu mais de 20 minutos. Eu vou parar ele aqui, tá? E continuo no próximo vídeo para encerrar as outras funções. Tá legal? Já já a gente continua. Valeu!